Bom, o meu artigo é sobre o preparo de eletrólitos à base de biopolímeros. Os autores sou eu, Caio Ricardo Medeiros de Oliveira, Rafael Guinaldo Braga Pontes, Raimundo Ribeira Passos e Ellen Rafael. O foco do meu artigo são nas células solares de terceira geração, essas células que têm a capacidade de superar a eficiência teórica de fotoconversão. Dentre os vários tipos de células solares, nós focamos nas células solares sensibilizadas por ponto quântico. Basicamente, essas células são constituídas por três componentes, né, como é mostrado na figura. O fotoanodo, que contém um agente sensibilizante, o contraeletrodo, que contém um material rico em elétrons, que vai fornecer para a célula, o eletrólito, que é o foco da pesquisa, que é formado pelo um par redox, assim constantemente acaba regenerando o ciclo da célula. Normalmente, esse eletrólito, são formados por eletrólitos líquidos, e por ser formados por eletrólitos líquidos, acaba sendo muito difícil fazer o selamento desses eletrólitos, desse líquido, no eletrólito, e isso acaba dificultando a produção em larga escala. Dessa forma, dificulta a inserção dessa célula no mercado. Bom, então o objetivo do artigo é fazer a substituição desse eletrólito líquido para um eletrólito gel ou de um eletrólito sólido, né? Um sólido que seja ali flexível e adequado. Bom, a figura ao lado é de um eletrólito de biopolímero de água, que foi bem suscetível, que foi bem nas pesquisas como substituto desses eletrólitos líquidos. Bom, dentre os vários biopolímeros que se tem, nós escolhemos a mandioca, o amido e a gelatina para fazer a pesquisa. Inicialmente, se tem a ideia que os polímeros e os biopolímeros eles seriam materiais isolantes, mas com o avanço das pesquisas verificou-se que eles podiam ser condutores. Mas nesse caso, eles precisariam ter duplas ligações ali em suas duplas ligações conjugadas ali em sua estrutura. Esses que seriam então os polímeros condutores eletrônicos, ou eles teriam que ter um heteroátomo ali em sua estrutura, que seriam então os polímeros condutores iônicos. Bom, a nossa pesquisa se baseia em polímeros condutores iônicos, e esses, quando adicionados certos materiais que tenham cargas iônicas, eles acabam sendo complexados, né? Os pares eletrônicos dos seus heteroátomos acabam sendo complexados, e os sais íons dos materiais adicionados, eles acabam conseguindo se movimentar ao longo da cadeia. E isso acaba gerando, então, ali a condutividade. É mostrado, então, ali do lado a estrutura básica da gelatina, que você pode ver ali o oxigênio, né, como heteroátomo na estrutura. É mostrado também a estrutura básica do amido, onde é mostrado o heteroátomo de oxigênio. A estrutura básica do amido é muito parecida com a da mandioca. Né? Segue, estão aqui. Bom, aqui é mostrado o preparo de eletrólitos, né, a metodologia do preparo de eletrólitos. Nós, como já foi dito, trabalhamos com 3 biopolímeros, mas foram feitos 4 tipos de membranas, tendo esse quarto tipo a mistura de gelatina com amido, essa blenda de mistura de gelatina com amido. Bom, no início foi adicionado concentrações diferentes junto com a água. Após isso, foi feito o aquecimento junto com a agitação. Foram criados 2 tipos de procedimentos gerais, sendo o primeiro em que as amostras eram criadas sem os reagentes modificadores, né? Às vezes elas eram criadas com o plastificante ou sem o formaldeído. Após isso, a amostra era levada para a estufa, onde ela ficava para secar durante umas 12 horas. Após isso, ela iria para a análise. Após algumas análises e vários testes, verificamos que esse procedimento não era viável. Então, ele acabou sendo descartado. Bom, o segundo procedimento, era com os agentes modificadores.
Bom, com os agentes modificadores, todas as amostras continham o plastificante glicerol e o reticulante formaldeído, só que eles tinham concentrações diferentes, cada amostra tinha uma concentração diferente, mas todas elas continham o plastificante glicerol e o formaldeído. Após isso, testamos dois tipos de secagem diferentes. O primeiro, em que a amostra, depois de preparada, ela seguia direto para a estufa, onde ficava ali durante umas 12 horas e depois seguiria para análise. E a segunda forma era que a amostra, depois de preparada, ela seguiria para a geladeira, onde ela ficava ali para uma secagem prévia de uns 5 dias, ou às vezes até mais, para perder a umidade. Após isso, ela seguiria para a estufa, onde ficava às vezes 1 hora ou até a menos, ou alguns minutos, e depois seguiria para a análise. Também fizemos o teste de compatibilidade, como é mostrado no fluxograma, teste de compatibilidade com o par redox de polissulfeto. Após esse teste de compatibilidade, as amostras eram levadas para análise ou para a secagem. Bom, aqui tem os resultados das duas formas de secagem. Como vocês podem ver, a forma de secagem geladeira estufa, ela acabou sendo melhor comparado com a forma de secagem que a amostra iria direto para a estufa. Bom, esse método de secagem em que a amostra ficava durante alguns dias perdendo a umidade na geladeira e após isso ela seguiria para a estufa, tivemos resultados em que a amostra ficava mais maleável, menos quebradiça e mais homogênea em relação àquelas que depois de preparadas, seguiam direto para a estufa. Também a grande diferença era que essas amostras que vinham da secagem geladeira e estufa, elas não acabavam não sendo criadas bolhas, que era uma coisa que nós não queríamos que acontecesse. Em relação ao teste de compatibilidade, como pode ser visto, a gelatina não foi compatível com o par redox utilizado, o par redox polissulfeto. Logo quando ela entrava em contato com o par redox, ela acabava se desnaturando, acontecia a desnaturação de sua estrutura, e ela ficava coagulada, como é mostrado na foto. Então, tanto a gelatina quanto a blend da gelatina e mandioca acabaram sendo gelatina e amido acabaram sendo descartados. Já o amido e a mandioca acabaram sendo compatíveis com o par redox, então eles foram grandes candidatos a se tornar eletrólitos, serem estudados para se tornar eletrólitos. Bom, como foi dito no início, foi descartado o método de preparação sem os agentes modificadores, pois percebeu que sem eles a amostra ficava muito quebradiça, não ficava maleável, não ficava homogênea, principalmente sem o formaldeído, que faz com que as amostras fiquem mais homogêneas quando ele é adicionado. Bom, verificou-se também o melhor método de secagem, que foi o de geladeira e estufa. Isso foi muito importante. Encontramos os biopolímeros que podem ser utilizados na pesquisa, que seriam o amido de milho e o de mandioca, que podem ser utilizados com esse par redox, o polissulfeto, e também encontramos a concentração adequada que deve ser utilizada. A concentração tanto de amido, quanto de mandioca, tanto quanto o volume de água, tanto também com o volume de glicerol e de formaldeído que deve ser utilizado. Bom, nós já temos agradecimento à FAPEAM, ao OEA e ao INDEC pela oportunidade de apresentar e escrever esse artigo. E o agradecimento e atenção ao INDEC. Obrigado.